O tribunal finalmente havia se esvaziado, e Sofia saiu do prédio com passos calmos, mas firmes. O ar fresco da rua tocou seu rosto como um sinal de liberdade. Em suas mãos, ela segurava apenas uma pequena bolsa, tudo o que restava após anos de casamento. Para quem observasse de longe, ela parecia apenas mais uma mulher, deixando para trás um relacionamento fracassado. Mas dentro dela, algo havia mudado. Durante anos, Sofia viveu à sombra do marido, sendo constantemente subestimada e ignorada. Ele sempre acreditou que ela dependia dele para tudo. Agora, ao sair daquele tribunal, Sofia não carregava tristeza, mas uma sensação silenciosa de recomeço. Enquanto caminhava pela calçada movimentada, Sofia começou a lembrar dos momentos que viveu ao longo do casamento. As palavras frias, os olhares de desprezo e as decisões tomadas sem que sua opinião fosse considerada. Ela lembrava de como tentou se adaptar, de como tentou manter a paz mesmo quando não era valorizada. Para muitos, ela parecia fraca por nunca reagir. Mas, na verdade, sua força estava no silêncio e na paciência. Sofia sabia que discutir não mudaria quem não queria ouvir. Por isso ela apenas observava, aprendia e esperava o momento certo para seguir seu próprio caminho. Sem perceber, seus passos a levaram para uma parte mais tranquila da cidade. As ruas ficaram mais silenciosas e o movimento diminuiu. Sofia não tinha um destino definido. Ela apenas caminhava, como se estivesse deixando o passado para trás a cada passo. O peso emocional dos últimos anos começava a desaparecer lentamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia leve. Não havia mais cobranças, nem expectativas impostas por outras pessoas. Apenas ela e suas próprias escolhas. Ainda assim, havia uma pequena incerteza. O que viria a seguir? Foi então que Sofia parou diante de uma casa elegante e imponente. O portão alto e o jardim, perfeitamente cuidado, indicavam que aquele lugar pertencia a alguém muito importante. Ela não sabia por que havia parado ali. Talvez fosse apenas cansaço, ou talvez algo mais. Enquanto observava a casa em silêncio, algo inesperado aconteceu. A grande porta se abriu lentamente. Sofia franziu levemente a testa, surpresa com o movimento. Seu coração bateu um pouco mais rápido, sem entender o motivo. Naquele instante, ela ainda não sabia, mas aquele simples momento marcaria o início de uma mudança que transformaria completamente sua vida. E a porta da casa se abriu lentamente, revelando um homem elegante, de postura confiante e olhar tranquilo. Ele parecia alguém acostumado ao poder e à autoridade, mas havia algo diferente em sua expressão, um leve sorriso, quase acolhedor. Sofia ficou parada por alguns segundos, surpresa com aquela situação inesperada. Ela não sabia quem ele era, nem porque a porta havia sido aberta naquele momento exato. O homem a observou como se já a conhecesse. Aquilo deixou Sofia ainda mais confusa. Para ela, aquilo parecia coincidência demais para ser apenas um acaso. O homem deu alguns passos à frente e falou com uma voz calma e segura. Ele disse o nome de Sofia como se fosse algo natural, o que a surpreendeu ainda mais. Como alguém que ela nunca tinha visto, poderia saber quem ela era. Antes que ela pudesse perguntar, ele explicou o que estava esperando por ela. Sofia ficou sem palavras. Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Ela olhou ao redor, como se procurasse algum sinal de que aquilo não passava de um engano. Mas tudo parecia real demais para ser ignorado. O homem, então, se apresentou como um empresário extremamente influente, conhecido por seu sucesso e riqueza. Ele explicou que acompanhava a vida de Sofia há algum tempo, observando sua força, sua paciência e a forma como ela lidava com as dificuldades sem perder a dignidade. Segundo ele, poucas pessoas possuíam essa qualidade. Sofia ouviu tudo em silêncio, ainda tentando entender como sua vida, que parecia tão comum, poderia ter sido observada por alguém tão importante. Havia algo nas palavras dele que transmitia sinceridade, algo que fazia Sofia prestar atenção. Ele então fez um gesto gentil, convidando Sofia a entrar. Disse que ela não precisava mais enfrentar o mundo sozinha e que aquele momento não era uma coincidência.
mas uma nova oportunidade. Sofia hesitou por um instante. Ela havia acabado de sair de uma fase difícil da vida e não sabia se deveria confiar naquela situação inesperada. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela dizendo que aquele momento era diferente de tudo que já havia vivido. Diante da porta aberta, Sofia percebeu que tinha uma escolha: continuar caminhando sozinha ou aceitar o desconhecido que estava à sua frente. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para a porta aberta e depois para o homem à sua frente. Tudo havia acontecido tão rápido que sua mente ainda tentava acompanhar. Ela havia acabado de sair de um casamento onde se sentia invisível, e agora alguém a tratava como se fosse importante. Havia um contraste forte entre o passado que ela acabara de deixar e aquela nova oportunidade inesperada. O homem não demonstrava pressa nem insistência, apenas esperava, com um olhar tranquilo. Isso fez Sofia se sentir segura o suficiente para dar um pequeno passo à frente, como se estivesse aceitando, aos poucos, aquela nova fase da vida. Ao entrar na casa, Sofia percebeu que tudo ali era elegante, mas também acolhedor. Não era apenas riqueza, havia cuidado nos detalhes, algo que transmitia paz. O homem a convidou para sentar e começou a explicar melhor a situação. Ele disse que acreditava que as pessoas mais fortes não eram aquelas que demonstravam poder o tempo todo, mas aquelas que suportavam momentos difíceis sem perder a essência. Ele havia visto isso em Sofia. Durante anos, ela havia sido testada, ignorada e subestimada, mas nunca perdeu sua dignidade. Para ele, isso valia mais do que qualquer riqueza. Sofia ouviu atentamente, sentindo que pela primeira vez alguém realmente a compreendia. Não como esposa de alguém, mas como pessoa. O homem então revelou que queria oferecer a ela uma oportunidade de recomeçar. Não apenas com conforto, mas com respeito, independência e novas possibilidades. Ele não estava oferecendo apenas ajuda, mas confiança. Sofia respirou fundo, refletindo sobre tudo o que havia vivido até aquele momento. Ela percebeu que, apesar das dificuldades, cada experiência a havia preparado para tomar decisões mais conscientes. Com um leve sorriso, Sofia finalmente respondeu. Ela disse que não queria depender de ninguém novamente, mas que estava pronta para aceitar uma nova chance, desde que pudesse construir seu próprio caminho. O homem concordou imediatamente, respeitando sua decisão. Naquele momento, Sofia sentiu algo que não sentia há muito tempo: liberdade verdadeira. Ao olhar pela janela da casa, ela percebeu que o passado já não tinha mais poder sobre ela. O divórcio não havia sido um fim, mas um começo. E enquanto o sol começava a se pôr, Sofia entendia que às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar a si mesma.